Bem, boa tarde. Carlos Marinho é o diretor da SOF, quem iria apresentar esse trabalho hoje, mas por conta dos problemas que tivemos em Salvador com a chuva, ele terminou perdendo o voo, e porque é um assunto que interessa muito a quem trata da ordenação da despesa, preocupado com os encaminhamentos que são dados na área fim, por conta das perícias que são extremamente necessárias e que atrapalham a vida, atrapalham o andamento dos processos, por conta das dificuldades que se tem de contratar perito, por conta da questão orçamentária, que às vezes falta. Achei por bem que, em apresentar isso para os senhores, com um olhar de quem está como espectador desse produto, a fim de que eu possa demonstrar com mais simplicidade e não entrar muito no detalhamento operacional da ferramenta, porque isso cabe a quem é operacional, para demonstrar a importância desse projeto que já está com o Tribunal da Quinta Região há 5 anos. Esse projeto ele iniciou em 2010, logo após um outro trabalho que foi apresentado também em uma boas práticas, um evento de boas práticas, não do Tribunal do Trabalho, mas envolvendo o Tribunal de Justiça, me parece que do TRT de Rondônia. E naquele momento se verificou a necessidade e a oportunidade de adentrar por esse caminho. Se naquele momento a ideia do TJ com o INSS era marcar perícias para os beneficiários da Previdência, no TRT5 a oportunidade veio para que a gente conseguisse agilizar a marcação dessas perícias que tanto atrapalham o processo judicial. Pois bem, avançamos, conseguimos fazer com que peritos comprassem a ideia, e a partir de então, os peritos começaram a se cadastrar no órgão, no TRT5, disponibilizando horários, datas, em todos os municípios do estado, de modo que em cada vara passou-se a ter um controle efetivo do que se tinha e do que se poderia ter. Esse gráfico mostra que de 2007 para cá, a evolução não só orçamentária, como de número de perícias é estrondosa. Era um recurso pequeno inicialmente, porque não se sabia qual seria a demanda efetiva dessa ação. Então, todos os tribunais começaram a utilizar isso de uma forma acanhada. Em 2007, quando isso foi iniciado, a partir de uma resolução do Conselho, verifica-se que nós, no TRT5, tivemos apenas 239 perícias realizadas. E hoje, chegamos a quase 6.000 perícias realizadas. Vejam também que o orçamento pula de 120 mil para quase 6 milhões de reais. É uma ação, é uma rubrica carimbada, não é possível fazer manipulação dela para outras ações, e à medida que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho comprova que essa ação se torna efetiva à medida que os processos são resolvidos, até o momento, não vejo dificuldade de conseguir recursos para essa ação especificamente. Então, qual era a dor de cabeça para todos nós? Não havia um controle por especialidade, por gastos em cada unidade jurisdicional. O ordenador da despesa se via numa situação muito arriscada, porque autorizava pagamentos sem um controle efetivo do que se fazia. O erro, quando não se fala em sistematização, o erro está na própria facilidade de ocorrer com o ser humano, todo mundo erra. Então, se na unidade jurisdicional se emite 1 ou 2 ofícios para liberação de perícias com valores idênticos por falta de controle, isso certamente poderá ocorrer na ponta, no momento do pagamento. E o ordenador da despesa se vê responsabilizado por isso. E, como eu disse antes, isso garantia, à medida que as perícias eram agendadas e disponibilizadas novas datas em todos os municípios, isso garantia a celeridade do processo, já que a perícia, como
todos nós sabemos, o calcanhar de Aquiles, como fala o nosso presidente do Tribunal do Território da Quinta Região, é o que atrapalha a execução. A perícia fica amarrando a execução trabalhista e não se resolve. Pois bem, 2 provimentos foram instituídos em 2010, um que criava o quadro eletrônico de peritos e um outro que estabelecia a forma como isso deveria ocorrer. Em 2012, esse sistema correlato teve um maior investimento para fins de desenvolvimento, porque não adiantava apenas termos um banco, uma possibilidade de marcação de perícias. Havia também a necessidade de ter um controle por parte orçamentário que garantisse ao ordenador e também ao juiz que haveria recurso necessário para aquela atividade. Então, o que é que acontece na prática? O perito precisa se cadastrar, existe um setor que cadastra especificamente para isso, Coordenação Judiciária de Primeira Instância. Esse perito, ao se cadastrar, precisa ser submetido às análises relacionadas ao Banco da Receita Federal, através do seu CPF, e também com o endereço que nós conseguimos captar pelo convênio que temos com os Correios. A partir daí, os peritos, eles podem acessar através do nosso portal, no link específico para isso, já que esse sistema, ele vinha desde quando foi concebido, transitando internamente apenas, já que não se falava no PJE à época, e evoluiu dessa forma. De modo que o perito, ao se cadastrar, ele disponibiliza no sistema o horário, a data. No momento que isso é consultado na unidade judicional, já se verifica que existe orçamento próprio para aquilo. Se não tiver orçamento, não há disponibilidade de datas para que isso seja marcado, de modo que isso gera uma outra vantagem. Não acontece mais passivo como havia antes, na hipótese de perícias serem realizadas sem o devido lastro orçamentário. Então, ou há uma vinculação necessária com o orçamento, e aí é permitida fazer a marcação da perícia, estabelecendo-se por provisionais e também por a perícia definitiva. A gente consegue fazer isso antecipadamente, fazendo uma previsão do que se gasta mais no ano. No nosso caso, o desembolso maior é o de perícia por conta dos provisionais, passa de 60%. E nós conseguimos acompanhar o desembolso dessa despesa sem maiores preocupações. E no caso da ordenação da despesa, como eu falei antes, melhor ainda, porque não corremos o risco de perder o controle e pagar mais do que teríamos que pagar. Então, o perito tem toda a condição de fazer o acesso através de uma senha que é disponibilizada pelo tribunal. E aqui tem a parte mais operacional, que seria do colega que não pôde estar presente. Aí a tela de como acontece essa marcação, havendo o recurso e sendo possível a marcação de data, disponibilizando por hora e data em todo o estado, não é só em Salvador. Tá? Isso também informa o resultado do cadastro. Quando é feito o registro pela vara, é preciso dizer que aquele pagamento se refere a exercício anterior ou exercício atual, para que haja esse controle também. As varas têm toda a condição de identificar não só o que se gastou de perícia, seja com provisional ou definitivo, mas também por especialidade. A gente tinha uma grande dificuldade quando começou a trabalhar na execução, por conta do crescimento da ideia de que a execução deveria ser o foco para que o tribunal melhorasse os seus indicadores. Naqueles momentos, tínhamos várias especialidades que não eram conhecidas, porque não havia uma sistematização sobre isso. E hoje isso está totalmente contornado. Mas contornado, vamos ver até que ponto, por conta de uma dificuldade que nos apareceu e que precisa ser enfrentada, foi inclusive o que me motivou estar aqui para substituir o nosso colega nessa apresentação. O que é que acontece? Nós evoluímos bastante no nosso sistema interno,
chamado SAMP. E hoje estamos com o PJE avançando a passos largos. Acreditamos que esse ano quase 100% de todas as unidades do país estejam com o PJE. O TRT5 não poderia ser diferente, o esforço tem sido grande para isso. Mas o PJE não traz a possibilidade da utilização dessa boa prática. E essa, de fato, é uma boa prática porque ela não é nova, ela foi testada, ela foi, comprovada, e a gente sente dificuldade no acompanhamento dos casos de perícia hoje no PJE, porque o PJE precisará agregar esse conteúdo, esse módulo, ao que se pretende assambarcar todas as hipóteses de funcionalidade que todos os tribunais, de algum modo, acabaram desenvolvendo e que, sendo testado, sendo concebido como uma boa prática, que é o tema daqui desse encontro, ele realmente merecerá um apoio institucional de ordem superior. O programa do o e-perícia, como nós chamamos, ele está desenvolvido no nosso sistema atual do tribunal, mas ele está na fila do PJE, por conta das grandes demandas relacionadas ao próprio PJE. Então, é um sistema que avançou muito até a implantação, há a expectativa de ser assimilado pelo PJE, acreditamos que isso vai para frente, já foi dito e repetido algumas vezes, e a boa prática está em justamente a gente conseguir demonstrar que nesse ponto específico, aquilo que o sistema permitia, garantia, hoje não permite. E por isso é que eu acredito que a assimilação disso pelo PJE, como já foi dito pelo comitê, inclusive, ela é uma questão de tempo. Por que é tão importante que isso seja assimilado? Porque eu consigo trabalhar com controle absoluto em relação à perícia, em relação à especialidade da perícia, em relação ao saldo orçamentário, em relação ao controle de execução de despesa, em relação à tranquilidade do ordenador da despesa vinculada a uma informação que vem via sistema pelas unidades. Isso tudo é o que reforça a questão da boa prática. Eu não posso fazer isso hoje, tenho que fazer no Excel, o que volta à situação que eu tinha em 2010, porque não está sistematizado. E isso faz com que eu possa errar novamente, a SOF possa errar novamente, o juiz possa errar novamente, quando encaminha alguma comunicação falando que se pague X reais de valor de provisional ou de definitivo. Então, essa boa prática, e eu prefiro que seja assim, visto como boa prática realmente, é porque isso nos tranquiliza e representa a evolução que a gente apanhou durante algum tempo em termos de controle orçamentário e controle de gerenciamento também. Porque o gerenciamento para a unidade jurisdicional, ela depende dessa informação. Eu preciso saber qual é o perito que se dedica na atividade que ele desempenha, eu preciso saber qual é o perfil do perito que vai trabalhar, eu preciso saber dos valores envolvidos relacionados ao provisional e ao definitivo. E, do outro lado, tem toda a questão orçamentária envolvida, que se, num determinado momento, ela não se destacava porque não representava muito grande, como os senhores viram, eram 120 mil reais, hoje a gente está tratando de 6 milhões de reais. Isso tende a crescer, porque se o juiz tem a possibilidade, tem a ferramenta que garante a celeridade processual, ele não vai deixar de usar. À medida que há uma demanda crescente sobre perícias, certamente será lançado mão disso para que a perícia aconteça e o processo seja encerrado, a ação seja arquivada. Então, o que se pretendia com essa apresentação é que aspectos relacionados à gestão e ao orçamento, eles estão acompanhados e vinculados necessariamente ao que foi bem falado aqui por Marcos Rogério na questão da governança. A gente consegue, com isso, garantir a governança que virou um tema que é ordem do dia. A gente precisa ter controle das coisas, precisa da transparência no que fazemos e precisamos ter informações para decidir. O resultado desse trabalho todo, via sistema, é justamente a rapidez com que acontece, todos os envolvidos informados
ao mesmo tempo. À medida que eu tenho condição de fazer a perícia, eu já expresso um e-mail para o perito. À medida que ele entrega o trabalho e ele já sabe que tem recurso, porque ele, se não tivesse recurso, não seria disponibilizada a data nem horário, ele já recebe o comunicado que vai ter o pagamento do provisional. Da mesma forma, o definitivo, sempre via e-mail eletronicamente. Os pagamentos, ao final, são feitos pelo diretor da SOF, que, via CIAF, autoriza o pagamento com a certificação. Então, é tudo muito garantido, tudo muito transparente. E o final de todo esse trabalho, também reforçando o aspecto da governança, é a apresentação que temos em relatório, por especialidades, por mês, de tudo que cada perito recebe. Isso é colocado no link transparência, como é necessário fazer, e hoje todo mundo sabe quanto é que o perito está recebendo em cada processo, por mês e em cada especialidade. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande de fazer a propaganda do produto, à medida que os juízes eles utilizam muito a ferramenta. E verificamos que, com esse trabalho, o perfil dos peritos também, ele se mantém num nível elevado. Se eles estão expostos, se eles estão sendo avaliados pelos cidadãos como um todo, pelos órgãos fiscalizadores, e a gente tem a tranquilidade de executar bem o orçamento, eu acho que o resultado esperado ele está sendo alcançado. Então, essa é a boa prática que o TRT5 trouxe sobre esse tema. Espero ter falado de uma forma clara, porque com olhos de espectador, já que o colega que não pôde vir, ele procuraria fazer alguma análise, alguma apresentação mais específica, mostrando como de fato isso funciona via o sistema, utilizando o CIAF, utilizando o próprio site do tribunal. Mas, enfim, a boa prática ela tem que ser vista e bem recebida como uma ação que alcança a todos, independentemente de ser técnico ou não. E, diante da importância do tema, eu me arrisquei a falar sobre isso, porque acho que o nosso papel foi cumprido. É de iniciar bem o planejamento e acabar bem com a ratificação da governança que virou hoje o nosso dever de casa. Obrigado. Contas. Parabéns, uma ideia fantástica. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Primeiro, de fato, a perícia é o gargalo. Eu sou do tribunal, sou da área médica, faço a sua parte de perícia administrativa, mas eu acompanho o drama da perícia judiciária, né? Então, a primeira pergunta é, sendo a ideia tão boa, funciona de uma maneira tão lógica, né, tão organizada, algum outro tribunal implementa dessa forma, o Tribunal do Trabalho? Porque o senhor me comentou no início que essa ideia veio de boas práticas, mas de um outro tribunal que seria local, né? Então, algum outro tribunal do trabalho utiliza esse mesmo software, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, nós sabemos que quem institui o valor da perícia, o valor que o perito vai receber, é o magistrado. No caso de vocês, isso é padronizado, é um valor único ou o magistrado é que define os valores? A gente tem seguido, aliás, a primeira resposta, quando eu falei de quando isso surgiu, é para dar ideia da origem mesmo da ideia, né? A origem da ideia, adequando a nossa realidade. Se para a Previdência Social, em determinado momento, a expectativa de marcação prévia, disponibilidade de datas prévias para uma marcação, para situações que se arrastam por muito tempo, a mesma ideia se aplica à nossa situação, porque a gente precisa disponibilizar datas, horários, médicos, profissionais, que podem ser de qualquer área, para que o juiz possa determinar a realização da perícia. Tá? Então, isso foi uma adequação que foi feita, muito bem feita, em 2010,
e que a gente procurou aprimorar, sistematizando, envolvendo o CIAF, envolvendo a Receita Federal, envolvendo todos os aspectos que permitissem a própria sistematização. Em relação ao valor dos honorários, a gente segue aquilo que a resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho estabelece, é o nosso parâmetro, e a gente procura seguir. À medida que o juiz entende que o valor dos honorários é diferente, ele tem a competência para alterar. E o sistema tem a condição de receber a alteração. Isso é possível, está previsto, e a gente faz a projeção da despesa em cima do provisional e do definitivo, também indicando a que se refere aquele valor, se é do próprio orçamento, do ano do orçamento, se é do exercício anterior, de modo que a gente tem todo esse controle. E o valor, ele não está restringindo a atuação do juiz, pelo contrário, ele apenas dá um referencial para que o juiz se sinta à vontade, em uma perícia mais complexa, aumentar esse valor. Tarcísio, parabéns, né, pela apresentação. É o seguinte, a gente sabe que o ideal, você comentou, é que a gente incorpore essas funcionalidades ao PJE. Inclusive, parece que já existe até uma iniciativa do próprio TRT5 em fazer especificação. Esse está na fila, mas está bem adiantado. Beleza. Mas a gente sabe também que o PJE tem o tempo dele, né? Tem as prioridades. Então, é o seguinte, essa ferramenta tem usado, feito a integração do SOIJO, quer dizer, para os projetos do PJE, vocês fazem um lançamento manual, porque eu entendi que com o sistema anterior tem uma integração de lei da base, né? Vocês estão aplicando isso? Estamos. A gente precisa seguir com o PJE, lançando no sistema em paralelo aquilo que sempre foi feito. Se está previsto o campo de lançamento no sistema que é nosso, infelizmente a gente termina tendo 2 trabalhos para esse aspecto apenas. Tá, eu estou te perguntando isso porque a gente não tem uma solução similar lá em Sergipe, mas é bem precário ainda. E mesmo lançando a mão, me parece que o ganho já é expressivo, até que chegue. É expressivo. Agora, pelo fato de lançar a mão, corremos o risco de errar. Esse é o problema. É o retrabalho, que não é tanto, mas o risco é o que me preocupa bastante na condição de ordenador. Tá bom, obrigado. Os procedimentos que envolvem a perícia realmente ela é bastante complexa e estão cada vez mais sofisticadas, né, desde a nossa competência para tratar de acidentes de trabalho, por exemplo. E o que me empolga também, saber que já existe um projeto desse, é saber que pode evoluir para, por exemplo, no PJE ou no sistema paralelo compatível, possam ser incorporados também os quesitos da perícia, ou aqueles ofícios padrão que são enviados para o INSS. Seria interessante que eles se desdobrassem em outras funcionalidades que para o juiz é tão importante, né? E que são de praxe e que, uma vez incorporada na rotina, facilitaria muito, né? Uhum. Então, sem dúvida. Fica essa sugestão, os quesitos mínimos, as diretrizes da perícia, talvez uma articulação maior com o programa Trabalho Seguro da 5ª Região, que é tão expressivo também, né? Sim. Nós estamos na expectativa de que mais funcionalidades, porque o sistema ele é dinâmico, mas nós não estamos desenvolvendo nada na expectativa de que isso seja agregado ao PJE. Tarcísio, boa tarde. Parabéns pela palestra, bem esclarecedora. Mas tem uma indagação operacional que a gente tem observado no dia a dia. São situações que você falou logo no início do cadastramento. Nós tentamos implementar um cadastramento dessa ordem aí, mas nós esbarramos em um certo momento no posicionamento do juízo, né? Quer dizer, o juiz tem lá o cadastro, não, mas eu não quero esse, tá na ordem aqui prioritária, mas eu entendo que esse perito aqui é da minha fidúcia e ele vai realizar. E aí
nós temos observado um ou outro perito com um número significativo de perícias. Né? Como vocês têm enfrentado essa situação especificamente aqui? É fato que determinados profissionais sejam da preferência do juiz, que é quem tem a competência para definir. O que se tem feito no nosso caso é sempre orientar no sentido de que, independente do perito que seja, ele faça o cadastramento, para que o nosso controle continue sendo absoluto. Mas a hipótese é que há uma certa dificuldade e nós temos o apoio da administração, da presidência, em intervir para tentar facilitar algum nó desse tipo. Porque há alguns profissionais que acham que não devem se submeter a essa humilhação de cadastramento, vamos dizer assim, e se impõem de modo que, de repente, só tem ele para fazer o trabalho. É uma condição que não dá para você brigar também. Então, se o juiz se envolve na ponta e tem o apoio da administração, isso se torna mais fácil. Agora, é um fato que acontece em qualquer lugar, eu acho. Alguma pergunta mais? É simples e objetiva a minha pergunta. Quem autoriza a liberação da verba honorária naquelas hipóteses de que a parte sucumbente no objeto da perícia é beneficiária da justiça gratuita? Quem é que dá o comando? O juiz. O juiz ele aceita essa tese, determina, nós cumprimos. Se a sucumbência ela é invertida depois, aí é um outro problema. O juiz autoriza e a partir... O juiz determina, tá? Ele vai escolher o perito fulano de tal. Ele tem que estar lá cadastrado previamente, não para aquele processo, mas para qualquer situação naquela localidade, naquele município. Ele disponibiliza os horários para qualquer processo. Então, o servidor, havendo a determinação de que o perito tal seja convocado como assistente, ele vai ser alcançado via sistema, ele já disponibilizou uma data e horários. Tem um prazo mínimo e um prazo máximo para isso, como se fosse caducando a cada período. Me parece que é entre 5 e 90 dias, no mínimo 5, no máximo 90. Ele tem que renovar isso. Isso até é bom porque oxigena o banco de dados. Não fica aquele perito eternamente só ele fazendo isso. Então, o juiz determina, aquilo já está cadastrado, o servidor vai e lança o registro. A partir daí, o perito recebe por e-mail a informação de que ele deverá fazer a perícia naquela data e naquele local que ele indicou. O pagamento será feito imediato, provisional, e ao final, com nova determinação do juiz, o definitivo. Muito obrigada, Tarcísio.